E aí, minha turma, estamos começando mais um podcast. Hoje eu estou na presença do meu amigo Herbert. Boa tarde, pessoal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É isso, uma felicidade imensa estar aqui hoje mais uma vez, na presença de um convidado ilustre, né? Queria que se apresentasse. Se apresente, padre. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Muito bem, me sinto honrado com esse convite, né? Para participar aqui dessa mesa importante aqui com vocês. E eis-me aqui, vamos lá. A gente que fica feliz. Hoje a entrevista é com o padre Donizete, como vocês todos já viram, né? Que se mudou aqui para a paróquia há pouco tempo, não foi, padre? Isso, eu estava ultimamente na paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Campina Verde, Minas Gerais, né? O senhor é de lá, de Minas? Não. Eu sou mineiro. Paga lá. Sou paulista, sou da cidade de Salto, São Paulo. Você viveu muito tempo em Minas? Porque aí o senhor olha, eu tô em Minas desde 1985. Então você pode considerar mineiro também. Sou bem mais mineiro. Mineiro, hein? Até o sotaque já é de mineiro. Peguei bem o sotaque de Minas. E torce pro Atlético ou pro Cruzeiro? Não, torço para a seleção, corintiano. Mas sou simpático ao Cruzeiro. E, padre, a primeira pergunta que eu tenho, acho que é a mais clássica. Por que, padre? Olha, eu sou de uma família de 7 irmãos, pobre, moramos numa favela, fomos assistidos pela Sociedade São Vicente de Paulo. Isso me traz recordações. São Vicente tem uma influência muito grande na minha vida, né? Nós éramos muito pobres, morava numa favela e a sociedade assistia a gente, né? Enfim, me sinto honrado com isso. Depois, nós fomos promovidos pela sociedade, saímos dessa favela, fomos morar num bairro muito mais melhor, mais pobre, né? Mas uma casa que já tinha água, tinha luz, tal. E conseguimos sair. Depois eu fiz um encontro dos não vicentinos, né, de jovens não vicentinos. E eu passei a ser vicentino. Entrei numa conferência vicentina, São Lucas, por sinal a primeira conferência jovens vicentina na minha cidade. Depois eu fui dar assistência na mesma favela que eu morei, né? E de lá do meu trabalho, da minha experiência com os pobres, eu senti a vontade de ser padre. E por coincidência, não esperava nunca isso, eu queria ser religioso, mas nunca eu pensei que eu ia entrar numa congregação vicentina. E quando eu estava dentro do seminário, eu sabia que era uma congregação fundada por São Vicente de Paulo. Então, eu tenho uma relação muito profunda com São Vicente. E eu me emociono, peço desculpa, porque eu gosto demais da sociedade, ela me fez bem, promoveu minha vida, minha família. E desde quando eu entrei no seminário, no dia 3 de fevereiro de 85, eu nunca imaginei, nunca pensei em sair. Sou feliz e realizado. O senhor foi assistido por quanto tempo? Bastante tempo. Minha família, bastante tempo, 5, 6 anos. Isso lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo, na cidade de Salto. Seus irmãos moram aonde? Minha família, todos são de lá, né? Nós éramos em 7, porém 2 já faleceram e todos estão lá. Só uma irmã minha que mora na capital. E por sinal, uma das minhas irmãs, mesmo eu estando no seminário, já estava no seminário, ela foi uma família. Minha irmã foi assistida pela Sociedade São Vicente de Paulo. Um momento escuro da vida dela, né? Ela foi assistida pela sociedade. Eu estava assistindo uma entrevista um tempo desse, algumas entrevistas, e a maioria dos padres que falaram que virou padre não teve tanto apoio da família. O senhor teve bastante apoio? Olha, quando eu fui padre, minha mãe não acreditava, não esperava, né? Porque eu já estava com 18 anos de ser padre, para quê? Não acreditava. Porque eu tinha minha vida, tinha meu carro, tinha minha casa, tinha uma vida totalmente independente, mas nunca deixei da igreja e nunca deixei da sociedade, nunca. Os meus domingos era dedicado à Sociedade São Vicente. Meu domingo de manhã era visita aos pobres, à tarde com o meu grupo, né? Então, isso pintou. Eu nunca deixei de ser apoiado, mas a priori eles não acreditavam, mas me deram apoio. E há quanto tempo que o senhor já é padre? Assim, uns 20 e poucos anos. Já passou por muitos estados? Sim, já passei. Como que funciona isso? Vocês são chamados para um estado, depois para outro? Nós fazemos parte de uma congregação, né? Congregação é diferente de uma diocese. Então, a congregação, nós temos um superior, né?
E a nossa congregação, a nossa província, que é do Rio de Janeiro, que nós temos 3 províncias no Brasil, uma no norte, uma no sul e a nossa aqui no sudeste. Então nós temos à disposição, né? Como dizia São Vicente, eu não sou daqui nem dali, sou da onde a providência me mandar. Então a gente está livre, né? Então eu morei muito tempo no sertão baiano, depois trabalhei em vários lugares no estado de Minas, e aí me mandaram para cá. E vim com muita alegria. Você conviveu assim, meio à pobreza, né? Sim, eu venho de uma raiz pobre, né? Uhum. Minha família era miserável. Minha família não era, sempre fui pobre. Minha família é pobre, né? Hoje, claro, a gente trabalhou, mas minha família continua. Só para vocês verem, minha mãe mora numa casa de 3 cômodos. E ela é viúva, mora sozinha. E quando eu vou, eu durmo lá na casa dela. Meu quarto é a sala. Minha cama é o chão, colchão no chão. E eu, nas minhas raízes, eu não perdi, não. Então, a gente é de uma família humilde. Minha base foi isso. Quanto tempo leva de formação para se tornar padre? Olha, depois que você termina o 2º grau, uns 9 anos, 9, 10 anos. Vocês fazem 2 faculdades, né? A gente faz filosofia, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, 1 ano de noviciado e 1 ano de propedêutico. E como que foi, assim, quando o senhor entrou, sentir tudo aquilo, algo novo para o senhor? Pois é, quando eu entrei no seminário, eu fui decidido, eu nunca tive dúvida da minha vocação. Ela despertou com os pobres, no meio dos pobres, no meu trabalho aos pobres, foi ali que eu descobri a minha vocação, né, no meio dos pobres, o trabalho com os pobres, ali que eu senti o chamado de Deus, né? Até um dia uma senhora falou, você nunca pensou em ser padre? Eu nunca pensei. Também eu não namorava, nunca fui de namorar muito, mas eu sempre gostei. Então, a base da minha vocação foi o trabalho aos pobres. Passou muita dificuldade na época da formação? Já pensou em desistir? Nunca. Quem falar que dentro da formação não passou dificuldade, mente. Também não tem. Você não passa fome, enfim, tem as dificuldades humanas, né? Eu fiquei muito tempo sem estudar, né? Porque eu fiz um curso técnico e fui ser mecânico, então eu parei de estudar. Então, por causa disso, eu tive algumas dificuldades, né? Nos estudos, mas dificuldades são aquelas normais do ser humano, mas eu nunca pensei em desistir, não. Todo mundo que está estudando ali, convive todo mundo junto? Sim, é uma família de irmãos. E os outros padres que são formados, que dão as faculdades para vocês? Não, a gente estuda fora, né? Tem uma casa de formação, mas você estuda fora, numa faculdade, né? Entendi. Faculdade, onde estuda somente aqueles que querem ser padres. Fazer todo o processo normal, né? Fazer sim, provas, sim, mesma coisa. É claro que lá na faculdade que eu estudei também tinha as leigos e leigas que eram engajados, que queriam fazer o curso de filosofia e teologia, e religiosas, mas é assim. E a primeira missa que o senhor celebrou, como é que foi? Olha, foi interessante. A minha primeira missa foi na minha cidade natal. E a minha segunda missa foi na Sociedade de São Vicente. E eu lembro lá que tinha o seu Mário Bettiol, ele que levava alimento em casa. Então, na minha segunda missa, eu disse a ele, seu Mário, o senhor levou para mim o pão material, hoje eu entrego para o senhor o pão eucarístico. Foi bonito. Então, foi emocionante, é muito legal. Caramba. Mas quando eu falo disso, eu me emociono muito e lembro muito, não foi fácil. Eu rompi. Eu tinha que ajudar em casa, né? Eu ajudava em casa, minha mãe dependia do meu trabalho. E eu saí de casa para isso e faltou, mas São Vicente nunca deixou minha família desamparada. Sua mãe está com quantos anos, só te interrompendo? Minha mãe está com 85 anos hoje. Meu pai já faleceu e justo no auge do seminário, meu pai foi desempregado e nós passamos muita dificuldade, mas vencemos. E... durante esse período aí, como que é a vida de um padre, na rotina de um dia a dia? É normal, é vida normal. Mas assim, o senhor tem que rezar muito mais? Não, nós temos os horários de orações nossos. Nós vivemos numa casa normal, sim. Vivemos em 3, numa casa, né? Normal. A gente faz normal a nossa vida, nós temos sempre aqui cuidando da igreja, orientando. Sim, sempre... a nossa vida é o quê? Você cuida da sua vida espiritual, de manhã nós temos oração, a gente reza todas as vezes que a gente se encontra no almoço, a gente reza à noite, a gente senta para conversar, para planejar a nossa vida, o nosso trabalho, né? Então partilha junto, tem as nossas reuniões, e assim, sai para o trabalho, volta para casa,
Tem alguém que cuida da gente, uma funcionária, né? Essas orações, o intuito dela, no caso, é para manter a espiritualidade de vocês ou é uma regra que vocês têm que seguir? Não, é claro, é para manter a espiritualidade, né? E ela existe a oração. Quando você se ordena, você promete a rezar. Então tem uma oração própria, né? Chama breviário, tem uma oração própria do sacerdote, do padre, da comunidade. Pode até parecer uma pergunta besta, padre, mas assim, de toda forma a gente está aqui para tirar dúvidas hoje, né? Qual que é a diferença dos padres da Congregação da Missão para a arquidiocese? O padre diocesano, ele vive numa diocese, numa região, e ele não sai dali. É aquele arquidiocese de Brasília, que onde o raio onde ela ocupa, as cidades onde ela está situada, os padres da diocese, eles ficam só ali. E eles obedecem ao bispo. E eles não fazem, eles fazem voto de pobreza, de castidade e obediência. Né? Então, aí o que eles ganham é deles. O que eles ganham é deles. Fica para eles. Né? Isso é a forma de organização. Por quê? Porque eles têm que pensar no futuro dele de aposentadoria. O religioso, no nosso caso, tudo que a gente ganha não é nosso. Nós não temos. A gente faz um voto de pobreza. Pobreza não quer dizer não ter nada, mas ter uma vida livre. Essa pobreza é para você estar livre para o seu trabalho. Então, o religioso, ele está à disposição do provincial. Aí eu obedeço o provincial. Então, onde ele precisar de mim, ele me manda. Onde a minha província tiver obra, ele me manda. Claro que é no diálogo, né? Então, por exemplo, se eu precisar de mim ir lá para Rondônia, eu vou para Rondônia. Precisar de mim voltar para a Bahia, eu vou para a Bahia. Então, o religioso, ele está mais livre para o trabalho. Só que o que a gente ganha vai para um caixa comum. Não nos falta nada, mas a vantagem que eu sinto é que quando eu ficar mais velho, a gente tem alguém que vai cuidar da gente, né? Você não precisa preocupar, vou ter que ter as coisas, fazer um pé de meia para quando eu ficar velho, não. Então, essa mais liberdade. Só que a gente tem esse voto de pobreza. Entendi. E tudo que a gente for ter, a gente tem que pedir licença. E nessas vezes aí que eles te mandam para outros lugares, você já acabou indo para um outro país? Não, a gente vai. Fiquei alguns meses lá na Itália, em Roma, fazendo um curso. Já estive na Terra Santa, já estive na França, em Paris, para estudo, mas se você quiser, a congregação ela está quase 200 países do mundo. Também, se você quiser trabalhar na África, como o Padre Bonfim trabalhou na África, né? Se você quiser fazer estudo, tranquilo. E o senhor por lá, nesses países que o senhor passou, o senhor chegou a visitar os pobres por lá também? Não, porque eu cheguei, me encontrava, claro, nas ruas, né? Existem os pobres. Mas não porque eu não dava tempo. Não dava tempo. A gente estudar de manhã, tarde e noite, então não dava. Por exemplo, quando eu tive com o Padre Bonfim, lá em Paris, ficamos lá uns 50 dias, não deu tempo. A gente era 24 horas, o dia todo estudando, a parte da tarde também, à noite, e alguns dias a gente saía para conhecer por onde São Vicente passou. Mas não teve assim um lugar assim de você visitar um lugar pobre, não. Perfeito. Tem alguma pergunta? Não, é porque eu tenho muita dúvida. E, assim, o senhor ainda continuou com essa ligação forte com os vicentinos? Sim. Todos os estados que o senhor passou? Sim. Né? Tem lugar que a paróquia onde eu trabalhei na Bahia não havia, né? Os vicentinos, mas tinha em outra cidade. Quando precisava, sim, a gente sempre teve, nunca perco. Na minha cidade também não. Eu não perdi. Por exemplo, quando a conferência que eu participei, que eu fui primeiro presidente dela, fez 25 anos, eu fui lá celebrar com o padre Vicentino. Então, minha ligação com a sociedade é muito forte. Padre, o senhor se aposenta quando o senhor já não der mais conta de celebrar uma missa, né? Aposentado eu já sou, né? Por quê? Porque eu comecei a trabalhar jovem, 14 anos, né? Então, já me aposentei há uns 6 anos, mais ou menos. Pensei que vocês tinham uma aposentadoria. Não, pois é. A gente se aposenta. A nossa vida, você paga o seu INSS, é como um trabalhador. Você recebe. Agora, aposentar é quando você não dá conta mais. Do ministério, só quando você não dá conta mais. Então, um padre da congregação, ele não consegue ser bispo? Ou até mesmo claro, pode, claro. Claro que tem. Nós temos padres da congregação que são bispos. Como que é o processo para se tornar um bispo? Primeiro é o Espírito Santo, né? Para ser bispo, claro, você é indicado, né? Claro, é o Espírito Santo que indica, né? Então, a pessoa é indicada, é um processo longo. Ela é indicada, apresentado o seu nome, depois faz uma pesquisa de você, apresenta ao Papa e o Papa escolhe.
Mas é esse processo. Não sei se o senhor sabe, eu tenho uma ligação muito forte com o pessoal da Renovação Carismática, eu sou irmão do Everson. Sim. Né? E na Renovação eles têm muito essa questão espiritual, né? Até mesmo sempre eles chamam o padre que é exorcista. Para você se tornar um padre exorcista, tem alguma especificação? Olha, é uma pergunta difícil de responder, porque eu nunca vi um padre exorcista. Parece que aqui tem um, né? Tem. Isso aí precisa de licença do bispo, né? É um processo, não é assim, vou dizer, você... É tipo uma especialização. Não, eu penso que é mais um dom do que uma especialização. Isso entendi. É dom de Deus, né? Porque são poucas pessoas, né? São raras, né? E para ser um exorcista tem todo um processo, precisa de licença do bispo, né? Então, tem muita gente que gosta de ser e se diz ser, mas tem que ter o reconhecimento do bispo. Em cada país tem um bispo? Não, país não, cada diocese, né? O Brasil, ele tem, não esqueci quantas dioceses. Que nem aqui nós fazemos parte de uma arquidiocese. Sim. Existe uma região, uma região, então o Brasil é por região, né? Então a arquidiocese de Brasília, por quê? Porque é maior, uma diocese grande, que tem muitos padres, então uma arquidiocese. Aí tem aquelas outras dioceses menores que se reúnem com a diocese, com a arquidiocese. E como que veio a ideia do santuário? Foi com muita oração? Pois é. Isso. Aqui é dom de Deus, né? Aqui a gente percebe que é uma coisa que é dom de Deus. E eu disse a Dom Paulo, o arcebispo, disse para o Dom Aparecido, que ele é o diretor espiritual nacional da Renovação, e eu perguntei para ele, o senhor acredita isso? O que é? Ele veio de uma profecia, isso. Né? Veio de uma profecia. Há uns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, um padre nosso disse, gostaria tanto que você fosse trabalhar em Brasília para você construir um santuário. Então eu sei que isso é de Deus. Aí quando eu chego aqui, né, não esperava em vir trabalhar aqui, eu tinha pedido para ir para Rondônia, mas o meu provincial disse, não, eu quero que você vai trabalhar em Brasília. E eu vim com muito amor, com muito carinho, né? E quando eu chego aqui, eu me deparo com essa profecia. Tem esqueci o nome do jovem, em 2016, aqui dentro do Pentecoste, foi revelado para ele. Sim, foi o meu irmão. Seu irmão, isso mesmo, né? Então, é uma profecia, e nós falamos em nome de Deus. E eu falei para o bispo, né? Falei, não, seu irmão não é uma pessoa desequilibrada, é um cara centrado, de espiritualidade, né? Então veio isso. E como que a gente sabe que é vontade de Deus? Que as autoridades vão confirmando. Então, para mim, a maior certeza que é a obra de Deus e que é a vontade de Deus é essa profecia, que o arcebispo confirmou. Ele confirma, não, nós vamos construir o santuário, eu abençoo esse santuário. Então é de Deus isso. Isso aí não vem assim. Como que está o processo, padre? Pois é, a vontade é grande, né? O processo é que a comunidade precisa querer. Né? Então, se a comunidade não quiser, não acontece. E precisa de dinheiro, e muito dinheiro. E nós estamos na luta. Nós estamos aí com show de prêmio, o carnê de mão. O carnê de mão dadas, né? Vocês que estão nos assistindo aí, quiser participar com a gente, só procurar a secretaria. Então nós estamos com esses. A gente precisa de 2 milhões, mais ou menos, hoje. Né? Então nós estamos aí com esse show de mãos dadas, tentando arrecadar, são prêmios que serão sorteados. Esse mês são 14, 30, 40 mil reais, mais ou menos, em prêmio. Então, esse mês aqui nós vamos sortear 14 mil reais em 10 prêmios, novembro mais 14 mil reais em 10 prêmios e fevereiro mais 10 mil. Tudo por um bem maior, né? Bem maior, pelo bem do santuário. Então, quanto mais, o nosso projeto para o santuário é construí-lo em 5 anos. Quando tiver 25 anos de paróquia, a gente quer estar inaugurando. Então, isso só depende da comunidade. Eu estou com boa vontade, nós padres com boa vontade, o conselho administrativo e para nós vicentinos, né? Porque a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, esse título de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa é vicentino, né? É vicentino. Ela apareceu a Santa Catarina lá em Paris, né? Para uma noviça vicentina. Tá? Nossa, então aqui no coração do Brasil, aqui, né? Na parte central do Brasil, ter um santuário é uma graça de Deus. Então vamos lutar para isso. Com certeza, ainda mais aqui no Riacho, né? Aqui tem bastante vicentino. Vai ser bem importante. Tem alguma época assim, específica que vocês têm que rezar mais do que vocês já rezam? Não, a vida de oração é todos os dias. Agora tem os retiros, né? Os nossos retiros, que nem agora em agosto nós teremos retiro. Então nós vamos lá para o Caraça, para um retiro. Santuário de Caraça, né? É. O Francisco falou, lembra não?
Mas nós vamos lá, viu? Nós vamos fazer o ano que vem, nós vamos fazer uma romaria para lá, Deus quiser. E eu penso que um vicentino não pode deixar de conhecer. O senhor já participou da romaria dos vicentinos? Sim, já fui, já dei esse testemunho que eu dei para vocês, já falei lá. O confrade Sávio está lá, representando. Sim, estou sabendo. Eu tenho um irmão para mim um irmão, o João Marcos Andrieta, nenhum vicentino pode deixar de conhecer esse cara. Ele está com aquela doença ELA, ele tem já uns 12 anos na cama, mas escreve os dentes. Então, ele é um grande vicentino, grande testemunho, ele que me levou lá. Padre, tem uma dúvida também que eu tenho, que uma época a gente estava conversando com alguns vicentinos que são de padres são de igrejas onde tem padres diocesanos. E eles disseram que existe um certo preconceito, né? Não um preconceito, uma dificuldade. O senhor sabe realmente confirmar se isso existe mesmo? Pois é, eu penso que não é preconceito, dificuldade, muitas vezes é falta até de conhecimento, né, do valor da Sociedade São Vicente de Paulo, né? Difícil você falar preconceito, enfim, né, não tem como você não ajudar os pobres, porque foi para eles que Jesus veio, não tem como você não ajudar, você não apoiar os movimentos. Por exemplo, aqui, eu já fiz várias reuniões com os movimentos sociais aqui da paróquia. Quanto mais projeto social nós tivermos, melhor. Porque o nosso caminho são os pobres, nossos senhores e mestres, como dizia São Vicente. São eles que vão nos levar ao céu. Então não tem como da gente não se sustentar, de não dar apoio aos pobres, né? Então é difícil falar preconceito, muitas vezes não apoiar a sociedade é uma falta de conhecimento mesmo, né? Padre, o senhor faz algum trabalho na rua entregando sopa? Não. Assim? A paróquia faz, né? Eu até gostaria de ir, que tem aí o pessoal até os vicentinos fazem, até a pastoral da acolhida faz, né? Mas só que no horário que eles vão, eu estou celebrando missa, mas eu quero. Nós temos um projeto aqui, né? Aqui, por exemplo, a partir desse mês aqui, eu penso que do último domingo, do último sábado, nós não vamos ficar mais aqui tendendo comissão, nós vamos visitar as comunidades. Então, eu quero visitar, eu quero estar entre eles, né? Tem um projeto ainda que eu não conversei, mas nós temos que pegar uma área aqui da paróquia mais pobre, junto com vocês, e criar uma comunidade. Então, não tem jeito. O senhor se recorda como que foi conhecer os vicentinos na época que vocês se tornaram assistidos? Foi sua mãe que procurou? Pois é, não. É aquela história. Eu me lembro até dos carrinhos que eles levavam na minha casa, a forma como eles chegavam, né? Chegava. E eu morava longe da cidade. Um lugar não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha nada. Era a vida pobre mesmo. Mas é Deus que encaminha a gente. É Deus. Eu fui conhecer isso aí através de um grupo de jovens. Como eu frequentava, né, depois que eu mudei para a cidade, saí da favela, mudei para a cidade, eu frequentei um grupo de jovens. Antes de ser assistido, o senhor já era da igreja? Olha, é que nem eu falo, eu me lembro que no fundo da minha casa, lá do lugar que a gente morava, bem pobre, passava um córrego. Meu pai plantava uma flor que chamava copo de leite. Quantas vezes eu vi meu pai levar aquele molho, né? A gente ia todo mundo para a missa. Eu lembro disso. Mas depois vem aquela questão da adolescência, 12, 13 anos, você dá aquela afastada, né? E com 17 anos eu voltei para o meu grupo de jovem, e aí começou o processo, né? Meu processo. E nesse grupo de jovem que eu frequentava, veio um convite de eu fazer parte do encontro de não vicentinos. E aí que eu me tornei vicentino ali, foi aclamado, né, como jovem. Entendi. E quando eu fui para o seminário, eu era presidente de uma conferência. Perfeito. E a sua ligação continuou com o pessoal que te assistia? A senhora ainda teve contato com eles depois? Sim, nós não perdemos. Até hoje, no caso? Sim. Apesar que aqueles que assistiam a gente já faleceram, né? Sim. Mas a conferência existe ainda. Nós temos uma conferência lá na minha cidade de 90 anos. A sua família continuou também no caminho religioso? Não, a parte da minha família se tornaram evangélicos, né? Certo. Parte mais, minha mãe, sim, meu pai, tranquilo. O senhor acha que a Igreja Católica ela é muito perseguida? Ela é mal entendida, mas eu penso que ela vai ser perseguida, sim, por radicalismo, né? Vai ter um momento aí de radicalismo, que nós estamos sabendo que a igreja, aqui no Brasil, os católicos, eles se contentam por nome de ser a maioria, mas vai chegar um momento que nós vamos ser minoria. E por causa do radicalismo, eu acredito aí que daqui para frente nós vamos ter igrejas, pelo que a gente vê, pelo que a história fala, mostra aí, eu vejo assim,
Vai ser perseguida sim. Quebrar a imagem, entrar nas igrejas, nos perseguir. Quer dizer, ela sempre foi perseguida, a igreja, né? Sim. Mas, assim, com essa ignorância, com esse radicalismo aí, né? Nós vamos perceber, assim, que vão entrar nas igrejas, como entra, quebra a imagem, enfim, né? Padre, o senhor acha que a causa LGBT, o senhor acredita que a gente apoiando mais as pessoas gays, assim, trazendo elas mais para a igreja, o senhor acredita que esse radicalismo pode não ser tão previsto assim? Eu não levo o radicalismo para esse lado, eu levo o radicalismo religioso, lavagem cerebral, que nós somos idólatras, os católicos são idólatras, né? Uhum. Então, quando você faz uma lavagem cerebral na cabeça de uma pessoa, muitos vão nos ter como inimigos, como era Jesus, como os judeus viam os cristãos, né? Como os judeus viam os cristãos. Então, perseguia, como São Paulo, hoje é dia de São Paulo. Então a gente vai ter, já tem uma ala aí que invade igreja, quebra igreja. Eu acredito que a igreja sempre foi perseguida por mal entendido, né? Enfim, né? Mas eu penso que essa questão de imagem, eu tenho medo que isso aconteça. Agora, com relação a isso que você fala aí, é aquilo que Jesus falou ontem, não é com relação a essas pessoas, né? As suas opções. Jesus falou, eu vim para os pecadores. Então essas pessoas, elas precisam ser amadas e respeitadas. Então, não quero dizer que se você ama e respeita, você concorda. Mas nós não podemos atirar pedra. Essas pessoas precisam ser amadas. A questão do respeito, né? Igual você falou. Sim, respeito precisa ser amado. Tem muito padre conservador ainda hoje em dia? Muito padre assim, com um pensamento antigo? Olha, eu acho que não. Eu acho que hoje as pessoas amadureceram, né? Eu acho que hoje realmente as pessoas se abriram mais, entendem mais, né? E não se constrói a paz se você não amar. Se você ter o preconceito é terrível. Então a gente se constrói a paz amando, respeitando a pessoa, apoiando as pessoas. Essas pessoas precisam do nosso apoio, elas precisam da igreja. Jesus disse ontem no Evangelho, quem precisa de médico é quem está doente. Então nós somos pecadores, todos são, principalmente essas pessoas. Elas precisam ser apoiadas, elas precisam ser amadas. Agora, concordar com o erro de todos nós não é assim, né? Padre, o que o senhor acha que afasta os jovens da igreja? Olha, eu penso que muitas vezes é esse individualismo, né? O individualismo, essa libertinagem do prazer da vida, né? Essas coisas aí. Tudo muito avulso, né? Muito avulso, muito líquido, né? O Papa Francisco fala de uma população líquida, sem consistência, né? E vai muito, né, nessa questão do prazer, enfim, de muitas coisas. Né? Porque a gente tem perdido um número muito grande de jovens, ainda mais com essa pandemia. Eu não estou dizendo que a gente perde, eles deixam de vir, né? Eles que perdem, não somos nós, né? Eles que perdem. Verdade. Mas aqui nós temos um projeto aqui, né? Pois é, porque a primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu cheguei aqui, foi reunir os grupos de jovens. E nós temos um projeto, não sei se vocês já viram, é um projeto dentro da igreja dos redentoristas que chama Compromisso. É um projeto, não é para grupo de jovens, é um projeto que é jovem evangelizando jovem. Eles têm um lema, ser jovem, ser igreja sem deixar de ser jovem, né? Então nós vamos querer trazer aqui para a igreja, e é muito bonito vocês aqui, eu acho muito bonito. Lembrei muito da minha juventude, quando eu vejo vocês engajados, lutando. Todo mundo, né? Reunido ali embaixo, né? Mas nem todos os jovens vão ser vicentinos. Não, é verdade. Mas nós podemos sim juntar o grupo de jovens com os vicentinos e tornar uma igreja dinâmica. Padre, o que o senhor acha de ser realmente um vicentino? Porque eu estava conversando com o confrade Sávio e ele disse que tem muitas pessoas que só fazem o trabalho, mas não amam de verdade. Isso talvez só não se é denominam vicentinos. Não entendi. O que é ser vicentino para o senhor? Eu acho que ser vicentino é amar os pobres. Realmente amar, né? É amar. Quem ama se entrega, quem ama se doa, né? Não pode ser por uma fuga, não. O ideal vicentino é estar no meio dos pobres, é estar com eles. Não se fazer um deles, é promover o outro, é promover a vida. E não só com alimento. Eu penso que o pobre, hoje, o ser humano, ele está precisando muito mais de amor, de presença amiga, ser reconhecido sem preconceito, do que só levar alimento. Ser vicentino não é levar só alimento, é levar amor, levar esperança, é levar a fé, é estar no meio deles, é usar de misericórdia com eles, sem preconceito. Isso é ser vicentino. Existe alguma coisa assim que é mais complicada na vida de um padre, que vocês tenham que passar, que vocês tenham que fazer? Olha, eu não vejo... Tenham que deixar de fazer, talvez? Não, eu penso que para você, eu não vejo dificuldade de ser padre, porque eu falo que eu sou feliz, realizado.
Eu não vim ser padre só por uma questão de status, por querer ter as coisas, não, né? Eu vim ser padre pelo ideal, então eu não vejo dificuldade de ser padre. Olha, eu vejo que hoje dificuldade é pai de família, é ter filhos, é ter uma família, é cuidar do filho, né? É ser jovem e dizer não a tantas coisas dos prazeres, é difícil. E como é para nós somos uma pessoa normal, não vejo dificuldade de ser padre, não. E como que é atender uma confissão? Pois é, eu falo, ali na confissão, é como Jesus. Na confissão, ali você não é o padre Donizete, ali é Jesus. É acolher com misericórdia. Né? Não é acolher com moralismo, né? Porque a pessoa chega ali estourada. Ela quer ser amada. É como Jesus, é como o pai acolheu o filho pródigo. Ele não perguntou, cadê o dinheiro? O que você fez com o dinheiro? Onde você estava? Não. É você acolher com misericórdia. É você escutar, acolher, e quem perdoa é Jesus. Ali não é momento. É muito bom. Padre, muito... como que funciona a questão da unção dos enfermos que vocês dão? Pois é, unção dos enfermos, você precisa estar necessitado dela, né? Para a pessoa idosa acima de 60 anos, qualquer um pode receber, né? E para as pessoas mais jovens, você precisa estar em condição. Por exemplo, quando eu falei que um dia eu queria receber a unção dos enfermos, mas não por curiosidade, mas por uma necessidade. E é um sacramento maravilhoso, né? Eu fui contaminado pelo Covid, e quando eu estava no 11º dia, eu fui várias vezes, no 11º dia o médico me lascou, falou, aí diagnosticou que eu estava com o pulmão tomado, e eu passei mal, no outro dia eu fui para internar. Eu conversei com uma pessoa rosa, enfermeira rosa aqui, ela falou, não, você não dá conta, em casa não dá, vamos embora para internar. Nesse dia, eu pedi a unção dos enfermos para o padre Valdo, e ele me ungiu. E daqui para lá o efeito foi tão grande que eu não precisei ser internado. Tudo mudou, saturação. Então, a unção dos enfermos é misericórdia mesmo. É um sacramento que ele tem duas funções. Ele te ajuda a levantar ou te prepara para você partir. Padre, nesses lugares que o senhor já passou, o senhor já presenciou algum milagre? Muitos, mas muitos milagres. O senhor pode contar algum? Olha, muitos, né? Falar da unção dos enfermos. Eu estava na Bahia, eu vi muitos, mas eu ungindo. Teve um senhor lá, seu Zé, que teve um AVC uma semana. E eu estava pronto para sair de lá nessa semana. E eu dei unção nesse seu Zé. Eles falavam, vou levar para Brasília. Mas a gente sabe que no interior não tem recurso. Uhum. E eu dei unção nesse seu Zé. E ele estava numa cadeira, e durante a semana eu visitei esse homem. E no outro domingo, eu estava numa comunidade chamada Santa Eulália, uma igreja pequena, e eu vi aquele homem entrando contra o sol, assim, fiz assim, falei, mas o que será aquilo? E não era seu Zé andando? Para mim é um milagre, graça de Deus, né? E tantos outros que eu vi, Nossa Senhora. E outro, lá em Campina Verde, tem uma missa da misericórdia. Sim. E tem uma mulher lá que, quando eu comecei essa missa, eu via uma senhora, não vou falar o nome, eu vi essa senhora chorando todas as missas, assim, no início eu vi aquela mulher chorando. E eu fui querer saber quem era aquela mulher, por que ela chorava. E a filha dela tinha uma doença grave, AIDS, e através da oração daquela mãe, daquela missa, a filha foi curada. Nossa. Então são muitos, né? Eu acho que são muitas coisas que a gente vê. Deus age. E o senhor já visitou assim presídios? Sim, muitos. Eu fiz um trabalho lá mesmo na cidade onde eu trabalhava, lá em Campina Verde, eu visitava os presídios. Eu fiz um trabalho com as mulheres marginalizadas, prostitutas em Belo Horizonte. Eu visitava a zona mesmo, né? Era eu, uma irmã, um padre e uma advogada. Então, fiz muitos trabalhos sociais, muito bom. Padre, um dia eu e ele, a gente estava voltando do dia de uma entrega que a gente foi fazer de roupas e alimentos. Aí a gente estava conversando sobre a questão do perdão, que muitas pessoas que deixam, tipo assim, quando estão doentes, elas deixam para se arrepender, pedir perdão no caso, e elas acabam vindo até a falecer. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque essa questão do perdão é muito forte, né? Perdão. O arrependimento, quer dizer. Perdão é dom de Deus, né? Perdão é dom de Deus. Mas eu acredito, eu já como experiência de padre, eu já 2 vezes, eu já reuni uma família e a pessoa estava na agonia da morte e dizendo, diga à sua mãe que você perdoa.
para ela morrer em paz. Então eu já vi muita coisa. Mas eu, pela fé, eu acredito que ninguém vai embora desse mundo sem dar perdão para ninguém. Chega um momento que a gente tem o nosso encontro com Deus. E Deus nos dá essa possibilidade da gente poder perdoar o outro, né? Não importa quando. Ser perdoado, né? Perdoe para Sim, para perdoar e ser perdoado. Eu acredito nisso. Que é o momento, quando a gente chega naquele momento de prestar conta com Deus, de deixar esse mundo, a gente tem um momento da gente receber o perdão de Deus. É por isso que tem a unção dos enfermos, por isso que tem a confissão, né? Eu já presenciei muito isso. Atender doente que já morreu, eu dando unção dos enfermos, e que eu já vi perdoar. Então eu acredito sim que ninguém parte daqui com ódio, mas enquanto a pessoa não perdoa, ela sofre, né? Durante a vida. Mas a hora que ela chega no encontro com Deus, ela não vai embora daqui sem perdoar ninguém, não. Eu acredito nisso. E diante de todas essas dificuldades que a gente vem passando no mundo, né? Esses sofrimentos com essa doença, com tantas outras coisas ruins, o senhor acha que a volta de Jesus está próxima? Olha, Ele está conosco todos os dias, né? Todos os dias está com a gente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, né? Sim. Então, eu dizia, as coisas acontecem não é porque Deus quer. Aqui nós vimos o nosso arcebispo dizendo, Deus nos deu duas coisas, sabedoria para a gente saber o que é certo e o que é errado, e liberdade para a gente escolher. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. Mas o pecado está no ser humano, é próprio do ser humano, infelizmente. Mas a gente tem que ter sabedoria para saber a minha escolha e a liberdade de eu fazer as coisas. Aí eu sou responsável pelas consequências. Por exemplo, vamos usar um exemplo, usar máscara. Eu sei que eu preciso usar máscara. Eu sei que se eu não usar máscara, eu vou me contaminar. Né? A gente está usando aqui porque a gente está numa entrevista. Né? Eu sei que eu tenho que usar máscara, isso eu sei. Agora eu tenho a liberdade de usar ou não usar. Eu sei que eu não usando, eu vou contaminar os outros. Eu vou me contaminar. Então é isso. Então o mal está no mundo por causa do pecado. Né? E a gente tem consciência disso. Mas precisa despertar isso. O senhor tem algum momento específico assim, da vida de Jesus Cristo que o senhor mais guarda para você, que o senhor mais admira de toda a história que ele teve quanto na época que ele estava vivo, antes de ser crucificado? Pois é, o que mais me apaixona em Jesus era como ele conseguia fascinar as pessoas, como ele conseguia envolver as pessoas, né? Ele contagiava as pessoas com a presença dele. E o que mais me fascina em Jesus é o amor que ele tinha pelos pobres. Ele não julgava ninguém, ele não tinha preconceito de ninguém. Ele amava todos Ele acolhia todos e respeitava todos como eles eram. É o que mais me fascina na pessoa de Jesus. Assim, além de São Vicente de Paulo, que o senhor tem uma grande admiração, né, pelo que o senhor já contou aqui no começo, tem algum outro santo que o senhor... São João Paulo II. Eu tenho por tudo, pela vida, um Papa que eu conheci, enfim, a humildade dele. Sim, conheci, não pessoalmente, mas conheci, conheço a história, a vivência. Estive aqui em Brasília em 90, quando ele esteve, né, a aproximação que ele tinha pelas crianças, que eu amo criança. Então é um santo que eu vi, eu conheço a vida dele, né, então eu admiro muito. São Vicente e Nossa Senhora, claro, né? O senhor acha que nesse período que a gente vive, igual a gente estava falando que muito jovem se perde, o senhor acha que a gente ainda vai ter muitos santos dentro da igreja? Claro, eu acho que a gente se santifica cada dia. Santo não é aquele que está no altar, não. Nós devemos nos tornar santo. A cada dia a gente se santifica. Eu acredito na conversão do jovem, né, no protagonismo do jovem. Eu acredito muito que o jovem pode fazer muita coisa. Se não tiver jovem, não tem igreja. Né? Eu acredito muito no jovem. Eu estava vendo uma entrevista esses dias também do padre Reginaldo Mazzotti, onde teve uma telespectadora que perguntou sobre as pessoas que dizem que a gente adora muito a imagem. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós não adoramos imagem. Nós não adoramos. Isso não é adorar. A imagem representa a figura, como uma fotografia. Né? Eu não amo essa imagem. Isso aqui representa para mim um homem que deu a vida aos pobres. Uma pessoa que viveu, então, quando eu olho nele, na fotografia dele, é uma lembrança que eu quero imitá-lo. Então não é, nós não somos. Eu até fiz uma inscrição, eu vi na internet um cara que estava falando as mentiras que falaram, as calúnias que fizeram da igreja. Então eu quero ver o que ele vai ensinar. Então não é. Então o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas que criaram as suas igrejas, para elas terem os seus fiéis, elas
invocam isso, falam disso, que católico idólatra. Eles não podem esquecer que a Igreja Católica é a maior instituição do mundo de caridade. E dentro dela está a Sociedade São Vicente de Paulo. Então nós não somos idólatras. Você não precisa nem gostar de imagem, nem olhar para isso aqui. Não precisa nem ter na sua casa. Precisa, né? Mas a gente não pode ter a fé, não perder a fé. Mas os santos existem, eles estão lá. Todos nós somos convidados a ser santos, a cada dia. Agora, existem aqueles que a igreja reconhece para estar em evidência, que foi modelo para a gente olhar e falar. João Paulo II foi o promovedor da paz, amava as crianças, as famílias, né? Então posso olhar nele e colocar algum exemplo da vida dele. Exatamente. Na minha vida. Se inspirar, né, para poder fazer. É isso. Então nós, olha que São Vicente fez, amor aos pobres, deu a vida pelos pobres, nós temos o que imitar. É como nossos pais. Eu tenho orgulho de meu pai. Eu tenho foto do meu pai e olho para ele, e quando eu olho eu me inspiro nele, eu quero ser como ele. Um homem guerreiro, um homem honesto, um homem correto, que criou 7 filhos na dificuldade. Eu quero me inspirar nele. Então eu não estou idolatrando, não. Isso aqui é uma referência para nós. Né? Uma lembrança, né? Uma lembrança. Padre, o senhor tem outros amigos de religiões diferentes? Muitos, muitos. E como que é? Assim, muito tranquilo. A minha família é evangélica. Tranquilo. É respeito. Eu só não aceito falar mal da minha igreja. Né? Não aceito. Por isso que não discuto. Olha, política, time, religião não se discute. Time principalmente. Não é? Você vai perguntar aí quem é melhor, o Flamengo, o Corinthians? Eu falo que é o Corinthians, você fala que nós nunca vamos chegar. Porque vira paixão, né? Então não se discute, tudo se vive. Então eu tenho relacionamento com um ateu, com qualquer tipo de pessoa, né? Com o pessoal do candomblé, com os espíritas, com os evangélicos. Agora, onde dá diálogo? Quando não der diálogo, você respeita e larga para lá. Religião não se discute, se vive. E para você mudar de vida, você não precisa mudar a religião, tem que mudar de atitude. O Deus é o mesmo, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que fazem lavagem cerebral e, infelizmente, é assim. O senhor estudou muito a vida de São Vicente de Paulo durante esse tempo aí? Eu não vou falar estudar muito, mas a gente no seminário era formado para isso, né? Para conhecer, né? Eu tive a graça, a alegria, o privilégio de conhecer por onde São Vicente passou, né? Na França, né? Isso é maravilhoso, né? Mas eu não sou um expert em São Vicente, não, mas conheço muita coisa, mas também procuro colocar na minha vida, né? Sim. E, padre, como que funciona a homilia? Vocês têm que estudar antes ou acontece ali na hora? Não, você tem que se preparar a homilia. A homilia, primeira carga, você tem que ter um conhecimento, você estuda para isso, né? Mas a homilia você pede ao Espírito Santo. Tem dia que é melhor, que você está mais inspirado, tem dia que você não está, né? Tem hora que você faz uma homilia e a pessoa diz, nossa, mas tudo que o senhor falou foi para mim. Então, é o Espírito Santo que age. Sim. É ele que fala, e eu acredito nisso. E agora mudando de assunto, saindo um pouco desse assunto de igreja, como que era o João Donizete pequenininho, quando criança? Eu era malandro, meu irmão. Eu sou muito ansioso, muito ansioso. Parece que não deu, não. Tá legal? Tá indo. Não, eu sempre fui ansioso, né? Fui elétrico, né? Então eu lembro de um fato, eu lembro assim, quase que da cena, né? Meu pai sempre trabalhou em granja. E lá onde meu pai trabalhava, não sei onde era, tinha uns 4 anos, lá tinha um poço seco. Tinha um poço seco, né? E tinha um poço e tinha uma madeira no meio lá. Uhum. Então jogava os pintinhos mortos lá. E falei, meu pai, onde vai jogar isso aqui? É lá no poço. E eu, afundei. Caí nesse poço de uns 8, 10 metros. Então aí meu pai percebeu isso, enfim, né? Mas na escola também eu era muito conversador, muito bagunceiro. Mas nunca perdi o respeito, não. Mas eu era elétrico. Você gostava de jogar bola? Sim, claro. Você gosta de pedalar, padre? Um pouco. Mas eu jogava bola, né? Sempre joguei. Agora, minha mãe em casa nunca deu moleza, né? Eu com 7 anos, lá aqui é picolé, a gente vendia sorvete. Lá com 7 anos eu já estava na rua, caixinha de sorvete, estudava e vendia. A região que o senhor morava, qual que era a região, a favela? Na época? Chamava Jardim, ainda, hoje há uma região pobre, né? Era pobre, né? Hoje é bem violenta, né? Hoje, minha cidade se chama Salto, e a favela lá é o Jardim Marília 1, né? Porque tem o 2, né? Que é melhor. E
Uma coisa que eu ia perguntar, sobre o seu time, sobre o Corinthians, como que surgiu essa... Pois é, isso aí é paixão de pai, né? Meu pai era corintiano, me tornei, mas nunca fui corintiano fanático, nada. Eu brinco só, mas só esporte mesmo, eu não sou... Só fala que... Só para dizer que tem um time. Mas se ganhar e perder, eu não faço conta, não. Mas na juventude o senhor já trabalhou de quê, antes de ser... Pois é, aí que tá, né? Olha, eu fiz tanta coisa, meu irmão. Eu trabalhei vendendo picolé na rua, fui engraxate, trabalhei em roça... e trabalhei em oficina, e foi isso. De tudo um pouco, né? De tudo um pouco. Nunca deixei de trabalhar. Fiz muita coisa, muita coisa. Depois eu entrei numa fábrica, aí me tornei soldador, depois eu fiz um curso técnico e aí eu vim para o seminário. Não tem como nem voltar nesse assunto da igreja, né? Que surgiu outra pergunta aqui. Como que é administrar tantas capelas? Como que vocês se dividem? Olha, isso é uma coisa que eu gosto, né? Por exemplo, não sou eu que administro, são os leigos. Então, tem os leigos. Cada comunidade tem um coordenador, né? Nós temos os padres que ajudam, tem um conselho administrativo, tem o conselho pastoral. É como as conferências. Tem o presidente do conselho, ele tem a diretoria dele, ele tem as conferências, então é isso. É cada um fazendo a sua parte. Padre, o senhor é uma pessoa muito organizada? Eu gosto, eu não sou não gosto de coisa muito desorganizada, não. Eu acho que organização é bom. Você precisa ter planejamento, né? Você precisa ter um planejamento, saber o que você vai fazer amanhã. Eu acho que sem não caminha. Se a gente não for organizado, não planejar as coisas, né? Imagina, se a sociedade não tiver um planejamento, quando que vai ser a reunião disso, a reunião do conselho, quando que nós vamos fazer um trabalho? Ela tem a organização dela, tem um planejamento dela. Paróquia tem que ter. O senhor acha que tem padres que prezam mais pelo sucesso do que mesmo pela vocação de ser padre? Não entendi. Padres... Por exemplo, que esses padres que cantam, por exemplo, padres que fazem sucesso na música e tudo mais, que sempre estão ali na TV, sempre estão ali em emissoras. Na mídia. Você não pode confundir. O padre não é artista. Sim. Se o cara se deixar subir pela fama, ele se quebra, ele se frustra. Então ele pode ser, o Padre Zezinho é um grande cantor, mas ele não é artista. Ele sempre disse que não é artista. Uma vez, estávamos lá num congresso de jovem em Aparecida, o Padre Zezinho, nós batemos palma, gritamos mais um, ele falou, não é assim, eu não sou artista, eu sou padre. Né? Então, todo padre, ele pode ser cantor, ele pode ser evangelizador, ele pode usar da música, mas se ele querer ser artista e querer ser famoso pela arte, pela fama, ele se quebra e não vai a lugar nenhum. Até um dom, né, que Deus deu para ele, de cantar. Mas se ele deixar isso sobrepor ao ser padre, primeiro ele é padre, ele é um evangelizador, então ele não é artista. Se ele começar a entrar na mídia e querer achar que a mídia, aí ele se perde, aí ele se quebra mesmo, ele se perde, ele deixa de ser, ou deixar de ser padre, deixar de ser cantor. Você nunca quis cantar, não? Eu não tenho dom para isso. Eu tenho uma pergunta, se uma pessoa quiser, não virou padre no caso, e ela não quiser mais ser padre, como é que é o processo? Pois aí por isso que você tem 9, 10 anos para você pensar. Ordenou, acabou. Né? Você nunca deixa de ser padre. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você vai pedir licença. Você vai pedir licença, ver se o Papa te libera, mas aí você só não vai exercer seu ministério, né? Então, geralmente, o Papa libera para você casar, tal. Tem muitos colegas assim. Para se tornar bispo também tem um processo? Aí que eu falei, é o Espírito Santo. Claro, acima de 35 anos, tem todo um processo, né? Verdade. Aí é o Espírito Santo, né? Você já teve muitos amigos que deixaram de ser padre? Alguns. Tem alguns amigos que eram bons. Hoje estão casados, eram bons. Aí você pergunta, mas o cara estava tão feliz, se manifestava feliz, por que isso? São os mistérios, né? Agora, se você não se cuidar, você deixa. Mesmo dentro do ministério. Deixar de ser padre não é só sair. Muitos estão no processo, mas não vibra com o que faz, né? Não acredita no que faz, né? Enfim, desmotivaram. Né? E o que o senhor acha que faz manter acesa essa chama? A oração, meu irmão. O entusiasmo é a oração. O que sustenta a vida de um padre é a oração. O ideal é a oração. Se a gente não rezar, você não fica em pé. Você perde o ideal. E não vou dizer que na vida de padre é fácil. Não é fácil, não. É muita renúncia. Mas se você não rezar, se você não acreditar, se você não tiver entusiasmo,
você desanima. Já teve algum lugar assim que o senhor passou, que o senhor se apegou mais, por exemplo, que o senhor, se pudesse ficar lá, o senhor teria ficado mais? Não. Onde eu estou, eu gosto. Eu gosto. O senhor consegue se adaptar, né? Tranquilo. Eu estive na Bahia, o tempo que lá fiquei, eu amei ficar lá, por onde eu andei. Estive em Campina Verde 2 vezes, gosto de ir lá. Mas lá já passou. Tenho amizade, né? Criei uma história lá, mas hoje eu estou aqui, eu estou feliz, eu sou feliz onde eu estou. Estou muito feliz aqui, muito realizado. O dia que eu sair daqui, eu vou ser feliz em outro lugar. O problema não é eu ser, eu preciso tornar as pessoas felizes. Eu não posso ser, eu não vim aqui para ser feliz, eu vim cá para tornar as pessoas felizes. Essa eu acho que é a grande missão, né? O que é felicidade para o senhor? Minha felicidade é o meu trabalho, é levar as pessoas ao encontro com Deus, é o que realiza o padre, é isso. É que o seu trabalho seja reconhecido e que ele faça e atenda as pessoas, ajude as pessoas a serem felizes. Isso para mim é a felicidade. E acho que a gente já pode fazer as perguntas, né, do pessoal do Instagram, porque eu já consegui tirar todas as minhas dúvidas. Eu tenho uma dúvida aqui. Depois da morte, nosso encontro, você acredita que a gente vai ter uma vida claro, lá em cima? Claro. Ué, a nossa fé é em vão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Não teria sentido para nós se nós não acreditássemos na vida eterna. Mas ela começa aqui e agora. Né? O que vai me levar para o céu é isso. O Vicentino é um candidato ao céu pelo seu trabalho, sua dedicação aos pobres. Ninguém se santifica sozinho. Quem vai nos levar ao céu é o irmão próximo, o mais sofrido. E esse nos leva. E esse nos aproxima de Jesus. A pergunta é do Sávio. Inclusive, o Sávio deixou aqui uma pergunta para o senhor. Padre, qual fato da vida de São Vicente te chama mais atenção? Esse amor aos pobres. O que mais me chama a atenção é a forma também como Jesus, que ele tinha, o que mais chama a atenção é a sua doação, a sua conversão. Ele que teve uma pretensão de vaidade, de ser padre por vaidade, e ele encontra no pobre Jesus Cristo. Então essa doação, essa entrega, esse amor ao pobre, querer ajudar o pobre. Isso que mais me fascina em São Vicente. Entendi. Pai, tem alguma passagem bíblica que te marca? O Senhor, são várias, né? Mas aquela que Jesus, deixa eu lembrar aqui agora, está lá em Lucas 4. O Senhor me enviou para evangelizar os pobres. Essa é o versículo que São Vicente baseou para poder fundar a congregação. O Senhor me enviou para evangelizar os pobres. Teve alguma visita que o senhor fez na época de Vicentino que mais te marcou? Marcou. Eu era jovem e um dia nós fomos numa casa, me lembro como se fosse hoje, e nós encontramos uma criança, o pai com uma criança, dentre tantas essa, me marcou muito. E a criança, o médico disse, se ela não operar do coração, devia ter uns 2 anos mais ou menos. Então o médico disse que se ela operasse, tinha risco de morrer. Se ela não operasse, poderia morrer. Então, nós acreditamos na oração. E nós começamos com um jovem, rezar o terço naquela casa. E aquela criança operou e se libertou, conseguiu a cura. E outra, minha família. Né? A passagem é a minha família. A promoção da minha família, minha promoção. No dia da promoção, o senhor estava presente? Como que foi quando eles chegaram lá para poder fazer a última visita? Pois é, essa não recorda, né? Essa é difícil. Essa é mais complicada, né? Não lembro. Certo, então eu vou fazer a outra pergunta, que é bem básica. Qual a origem do seu sobrenome? Olha, a minha família, meu pai, Dom Brosco, eles eram poloneses, lá de Varsóvia, a cidade do Papa João Paulo II. Minha família é lá. Meus avós vieram para o Noroeste Paulista, em Pirajuí. A minha avó é Volpato, minha avó materna é italiana, né? E ela casou com um baiano de Itapimirim, né? Então, eu tenho meu sobrenome é polonês e minha mãe era descendente italiana. A outra pergunta. Qual foi o seu maior desafio dentro da congregação da missão? São 2 perguntas do confrade Gabriel Santos. Pois é, eu acho que não sei se o maior desafio. Olha, o maior desafio realmente foi deixar minha família.
que eu sempre fui apegado à família, e eu nunca saí de casa, eu sempre fui uma pessoa assim de obedecer muito minha mãe, eu nunca saía dali, nunca saía daquele lugarzinho ali. Então o desafio foi esse, o maior desafio foi esse. Deixar minha vida, que eu tinha uma vida boa, tinha meu carro, tinha uma vida estável, já tinha minha profissão, né? Então deixar isso não foi fácil não. Não namorava na época nada, mas... O senhor gosta de desafios, né? Eu gosto. Hoje, cada missa que o senhor celebra e encerra ela bem, cada confissão que o senhor atende, é uma sensação de alívio? Claro, é uma graça. Quando a gente faz por amor, sim. Sempre, nunca a mesma, sempre é uma nova. Sempre uma nova missa. É sempre como se fosse a primeira. A sensação de celebrar. Olha, o que te motiva cada vez mais a estar caminhando? É ver o próximo? Se eu estou ajudando o próximo? É o ideal da gente, né? O que me motiva é isso, realmente ver a alegria do outro, é ser útil, é levar Jesus ao outro. O que me motiva é isso. Eu falo que eu amo ser padre, gosto de ser padre, sou realizado de ser padre. Então, o padre me motiva, é meu trabalho, minha dedicação. Então, hoje o senhor pensa que até o fim da sua vida o senhor quer continuar sendo... Claro, eu nunca tive dúvida. Eu saí de casa, como eu estou dizendo a vocês, saí de casa em dia 1º de fevereiro de 85. E eu entrei no seminário dia 3 de fevereiro de 85. Eu nunca pensei em desistir, nunca. Passei por muitas dificuldades, porque no seminário não é fácil, né? Dificuldade no estudo, enfim, adaptação, dificuldade financeira. Mas com a minha família... O senhor que se sustenta quando você está na época de formação? Não, até no seminário menor é a família, depois a congregação. E eu não posso reclamar da minha congregação, que ela nunca me deixou. Mas quando eu falo a questão financeira, com a família. Né? Vendo a família passando necessidade, que passou, minha família passou. Eu lembro que meu pai ficou desempregado e ficou devendo no armazém. Hoje esse cara, eu conheço esse homem e eu agradeço demais ele, que teve a paciência de nos sustentar uns 4, 5 meses, minha família. Então, isso aí foi difícil. Você se manter firme lá, mas eu falava, eu não vou resolver, não vai resolver. Então, dificuldade tem. Quem fala que entrar no seminário e não teve dificuldade, mente. Coisas que marcam bastante, né? Muito. Mas elas te fazem crescer. Essas dificuldades é que elas nos aproximam de Deus. As dificuldades não fazem crescer muito. O senhor já passou por alguma situação de perigo enquanto padre? Não. Eu tive num lugar, trabalhei num lugar difícil na Bahia, ameaçado de morte, né? Enfim, mas por causa do trabalho, mas são dificuldades da vida. Padre, assim como uma outra pergunta que eu fiz, pode até parecer uma pergunta besta, mas tem muita gente, eu já vi alguma entrevista de alguns padres também que não acreditam no mal. O senhor acha que da mesma forma que o bem existe, o mal também existe? Dentro de nós há duas tendências, o bem e o mal. Isso está lá em Adão e Eva. Quando o ser humano virou as costas para Deus, ele tem um lado mal, né? Então eu vou servir qual lado dentro de mim? Que eu vou deixar aflorar, o bem e o mal, né? O mal existe, claro que existe. O mal existe. O mal existe, né? E quando o senhor concluiu sua formação lá nesse período aí para poder se tornar padre, foi uma felicidade muito grande olhar para trás. Verdade, porque eu confesso que eu nunca fui de gostar de estudar, não. Eu sou sincero, porque eu fiquei muito tempo, uns 10 anos no seminário, e eu estudei com o Padre Paulo, e foi um alívio muito grande. Um alívio grande, né? De estudar, de sair da faculdade. Por quê? Porque você sai com aquele entusiasmo, aquela vontade de trabalhar. A primeira etapa já foi concluída. Então... A Bíblia vocês estudam até hoje, né? Todo dia você estuda. Não tem como, mais, né? Não tem como você não ter contato com a palavra de Deus. É ela que edifica a gente, né? Sim, então para toda a homilia, assim como o senhor falou, o senhor sempre tem que estar ali lendo, sempre... E dura muito tempo essa preparação? Você já está acostumado, porque você já conhece o contexto que você está lendo. Agora você vai rezar aquilo. Pedir para o Espírito Santo, né? Iluminar o que você vai falar, o que aquilo ali inspira em você para você passar para os outros. E é difícil, padre, quando vocês não estão no dia de vocês, chegar aqui tentar não transparecer isso para as pessoas? Tem dia que você não está inspirado, realmente. Tem dia que você vê e fala, hoje minha homilia não foi boa. Né? A última missa da misericórdia que eu celebrei mesmo, falei, não estava bem. Quando você está bem, quando
que você está bem inspirado, porque nem todo dia você falar que todo padre está afim de celebrar a missa todo dia, tem dia que não está. A gente faz porque ama mesmo. Tem dia que você não está inspirado, tem dia que você... É um trabalho normal. Você está cansado. Né? Mas você faz porque você precisa, você gosta. Não é uma coisa mecânica, né? Mas você faz. Mas tem dia que você está melhor. Então é natural. Né? Tem pessoa, agora, tem gente que tem facilidade, mas eu penso que homilia não é encher de palavras bonitas e técnicas, é aquilo que sai do coração. Tem algum padre que o senhor se inspira? Tem um padre que eu me inspirei, é o Monsenhor Mário Negro, da minha cidade. É um homem que me pôs no seminário, e tem muitos padres, né? Assim, ele e muitos na minha congregação, tem muitos padres que eu gosto e que eu me inspiro, que eu tento imitar, né? Colocar em prática as boas coisas, sim, claro. Quem falar que não tem, não é verdade. Tem sim padres que a gente se inspira, assim, admira a vida de oração, a forma como prega, tem muitos. Você conhece algum padre que já ficou doente ao ponto de ter, tipo assim, uma depressão, algo do tipo, e o senhor ajudar ele, ou até mesmo ele se curar pedindo a Deus? Pois é, assim, em orações sim, muitos padres, né, que a gente reza. Um padre que eu admiro, Padre Léo. Eu admiro muito o Padre Léo. Graças ao Padre Léo, eu tenho uma irmã. O Léo. Padre Léo do Câncer, da Canção Nova. Então, eu tenho uma irmã que era evangélica e depois com tantos problemas, largou do marido, etc. E ela se tornou alcoólatra. E aí eu falei, como que eu vou arrumar uma clínica para minha irmã tratar que não tem condições financeiras? Como que eu vou levar ela para uma clínica católica? Oração do Padre Léo. O Padre Léo me ajudou, minha irmã mudou de vidas. E a outra pessoa sarou, se curou, se libertou. Então, eu tenho admiração. Assim que o senhor se forma, que se torna padre, até hoje também, podendo responder por hoje, a vida de um padre é muito tentada? Assim, pelas impurezas. Normal, ué. A nossa vida, nós somos seres humanos, somos homens como todos os outros homens. Né? E se você vacilar, você cai. Todo mundo é tentado. Por isso que a gente tem que vigiar e orar, estar em oração. Se não rezar, você cai. E o senhor é uma pessoa muito ativa com essa questão de rede social? O senhor assiste vídeo? Não, aquilo que me interessa. O que me interessa eu gosto. Eu não sei, eu falo que eu não nasci nessa era, eu sou meio ignorante nisso, que eu não tenho muita facilidade com as redes sociais. Mas eu acesso, eu gosto de comunicar, de conversar, mas é aquilo que me interessa. Não tenho Facebook, não gosto disso, eu acho que eu tive uma vez, não foi bom, e eu achei que não é bom para mim, então... Larguei. Como que o senhor ocupa a maior parte do seu tempo? De que forma? De que forma? Como assim? Momentos livres? Isso, nos seus momentos livres. Meu momento livre, eu gosto de filmes, eu tenho meu celular, eu assisto filme, aquilo que eu gosto, reportagem, notícias da igreja, então eu fico assim. Sempre ali, ocupando um pouco a cabeça. Sim, claro. Minha vida de oração, e planejando, viajando. Você gosta de ler, padre? Pouco. Se eu falar para você que eu sou amante da leitura, eu não sou não. Né? Porque eu sou muito ansioso. Mas eu leio, aquilo me preparo, aquilo que eu necessito. Falar que eu leio grandes livros, não. Eu sou muito ansioso e agitado. Você gosta de praticar esporte? Caminho, faço caminhada. Eu jogava bola, depois rompi meu tendão de Aquiles, aí ficou ruim. Aí não Você jogava em que posição? Não, eu jogava futebol salão, jogava no gol, jogava... Só brincando. Não é brincar, só para fazer gol. Só no tempo seminário mesmo, mas é legal. Padre, então eu acho que eu sanei todas as minhas dúvidas. Eu também. Coisa boa, fico feliz. A gente quer agradecer primeiramente, antes de encerrar o vídeo, a sua presença. Né, para a gente é um privilégio ter o senhor aqui, o pároco da nossa paróquia, nos concedendo uma entrevista, apoiando o nosso projeto. Isso é bastante importante para a gente. Principalmente que o senhor é da congregação, então isso agrega mais ainda para a gente. E muito obrigado pela presença do senhor. Ok. Muito felizes por isso, pelo papo que a gente teve com o senhor. Aprendemos bastante coisa. Temos certeza que todo mundo que vai assistir vai aprender também. E eu queria que o confrade desse a palavra dele também. Eu só quero agradecer ao senhor. A gente tirou nossas bastantes dúvidas mesmo. E a gente fica muito agradecido do senhor estar aqui no nosso projeto e que o senhor volte sempre. Ok. Eu fico feliz. Quero dizer àqueles os jovens que vão nos assistir, que vale a pena ser vicentino. É interessante. Ser vicentino é fazer aquilo que Jesus fez e é o encontro daqueles que mais sofrem. E eu quero dizer que contem com o meu apoio, com a paróquia, com nossos padres, né, o Padre Paulo, o Padre Valdo,
estamos aí e que nós precisamos de vocês. O senhor gostou de estar aqui com a gente? O senhor gostou de estar aqui com a gente? Muito importante. Foi muito legal, muito aberto, muito simples, nada de formal. Isso é muito legal. Deus abençoe. É isso, pessoal. Se inscreva aqui nos nossos canais. Acompanhe a gente aí nas redes sociais também. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo. E até a próxima. Grande abraço. Até mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.